Olá, eu sou Alessandro Perim e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Marçal Filho sugere a presença de psicólogos em escolas como prevenção à violência e suicídio juvenil. E aqui nós tivemos um caso em Mato Grosso do Sul de uma menina de 11 anos em Mundo Novo que cometeu suicídio, alegando que estava sendo excluída, que ninguém a compreendia. E esse caso aqui que aconteceu em Campo Grande no último sábado fala da expulsão dessa menina de 14 anos da escola. E ela estava prestes a se formar. Veja a frustração que causou a ela, a tristeza quando ela foi expulsa. Ela não achou outra forma a não ser tomar essa medida drástica de tirar a própria vida. Será que isso não poderia ser evitado? Se nós tivéssemos esse acompanhamento psicológico nas escolas? Será que se nós tivéssemos esses profissionais da área da saúde à disposição para orientar, repito, não só os alunos, mas também os educadores, as educadoras? Então essa é uma questão que tem que ser colocada, que nós temos que, a todo momento, colocar em relevo. Porque o que acontece? Infelizmente, os fatos tristes, as tragédias acontecem e cria toda uma comoção, um clamor público, mas que com o passar do tempo, outras tragédias vêm, outros fatos tristes que sobrepõem aquela tragédia anterior e caem no esquecimento. Nós próprios aqui, deputados estaduais, estou percebendo, por exemplo, um avalanche de proposições aqui, inclusive eu tenho uma, já que sou coordenador também da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, proposições que versam sobre a questão da violência contra a mulher, em relação ao feminicídio, porque tivemos casos que foram amplamente divulgados pela mídia. O caso da dengue, que eu mesmo já abordei aqui, que matou recentemente uma criança em Dourados, e lá nós já temos um outro caso de uma senhora que faleceu e que há suspeitas de que seja também a dengue hemorrágica, a dengue grave. Então falamos disso muito agora, porque é tempo de chuva e de sol e que propicia a proliferação do inseto Aedes aegypti. Mas aí passa-se o tempo, vem o frio, aí não tem mais o mosquito, e nós deixamos cair no esquecimento. Só vamos lembrar no próximo verão ou outono, quando tivermos outra tragédia. Então essa falta de um planejamento constante, de ações constantes, de só apagar o fogo ou de chorar o leite derramado, não é o adequado. Esses assuntos todos, eles têm que estar presentes. Campanha contra a dengue, por exemplo, tem que ser o tempo inteiro, para criar-se uma cultura mesmo na população. Da mesma forma, essa questão da violência que eu estou falando aqui, que acomete mulheres e que só aparecem em casos bárbaros, que chamam a atenção midiática. Por isso mesmo aí a importância da frente parlamentar, tanto em defesa da mulher, que eu propus, quanto da frente da criança e do adolescente, que também propus. Por isso, repetindo tanto esse assunto, porque as tragédias vão se sucedendo e não podemos nós fecharmos os olhos para isso. Temos que nos sensibilizar com essa situação e colocar esse assunto em pauta permanentemente. Então eu recebo com muita alegria a ação da Secretaria de Educação no sentido de ter uma coordenadoria a respeito desse assunto. Vamos fazer ações conjuntas em relação a isso. E vamos cada vez mais levar esses profissionais da psicologia. Temos tantos. Aqui em Campo Grande mesmo tem várias universidades que formam os psicólogos a cada ano, colocam vários profissionais no mercado, que poderia perfeitamente ser absorvido pelo poder público dentro das suas possibilidades. Mas levando em conta sempre de que essas doenças mentais, esses transtornos mentais, é um caso de saúde pública.
sem dúvida alguma, porque isso desemboca lá no posto de saúde, lá no hospital. Então, se nós tivermos esse trabalho, acho que até... Porque muitas vezes os burocratas de plantão veem só os números, a relação custo-benefício. Quanto custa para o poder público? Mesmo vendo esses números frios, evidentemente que se você tem a prevenção através dos psicólogos nas escolas, do acompanhamento psicológico, você economiza nos hospitais, nos postos de saúde, então é uma verdadeira prevenção que se faz. Eu acho que essa, além de ser uma atitude humanizada, também é uma atitude econômica, sob esse ponto de vista, sob esse prisma, que eu não levo muito em conta, em consideração, mas o poder público tem que olhar os números friamente, porque depende das contas públicas, do que dispõe em caixa. Gostaria de citar aqui um trecho dessa reportagem que corrobora isso que eu estou dizendo. A questão da psicologia nas escolas, a questão do transtorno mental nas escolas esbarra na rotina já sobrecarregada do professor, sozinho, em meio às salas cheias, dificuldade de formação. Então, o professor não tem condições de cuidar disso também, dessa questão de ver de que forma cada aluno está se comportando. Daí o suporte necessário do psicólogo. A coordenadora diz aqui, toda parte que precisa de uma psicologia clínica necessita de um encaminhamento fora da escola. A psicologia educacional vai contribuir com estratégias e promoção de saúde dentro da escola, através de projetos, através da educação, através de maneiras e ambientes que serão elaborados para vivenciar a questão do diálogo. Então, eu acho que é um assunto extremamente importante e, repito, a gente vai, com essa frente parlamentar, promover no mês que vem uma audiência pública ou um seminário envolvendo a Secretaria Estadual de Educação, que tem essa coordenadoria. Mas também queria aproveitar esse espaço que é me concedido para falar da audiência pública que vamos realizar hoje à tarde, a partir das 14 horas, onde espero que todos os parlamentares participem, que é o encontro das vereadoras, as vereadoras mulheres que atuam nos poderes legislativos nos municípios do Mato Grosso do Sul, e o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher, numa conjunção de esforços de participação da Escola Legislativa, liderada pelo ex-deputado desta casa, professor Benhur, e o meu gabinete, organizando essa questão, e vamos trazer mulheres que se notabilizam, principalmente no combate à violência doméstica, com juíza, promotora, delegada, enfim, mulheres que atuam. Nós temos aqui a Casa da Mulher Brasileira, que é um exemplo de êxito em relação a isso, dando todo o suporte jurídico, psicológico para as mulheres vítimas da violência. Aliás, é algo que nós temos que lutar para que seja estendido a outros municípios. Só existe aqui em Campo Grande e, inclusive, está servindo de modelo para outros lugares do país, e nós precisamos estender esse tipo de ação para Dourados, para Três Lagoas, para Corumbá, principalmente para as maiores cidades, que têm um índice muito alto de violência contra a mulher. Essa é uma questão cultural, evidentemente, que, como nós já aqui falamos, a legislação ela é dura, ela pode ser mais implementada ainda no sentido de aumentar as penas, mas, infelizmente, nós temos visto que, mesmo com o advento da Lei Maria da Penha, esses números não diminuíram, ao contrário, recrudesceram. Tem tido um aumento e, infelizmente, com tudo isso, nós não conseguimos mudar esses números, porque precisamos, primeiro, fazer um trabalho junto às crianças, lá no momento dos primeiros passos da criança na escola,
em relação principalmente aos meninos, aos alunos do sexo masculino, para que eles entendam que eles vieram de uma mulher, que graças a uma mulher que estamos aqui, e que não é incabível, né? É descabida a violência contra a mulher. É preciso que isso seja introjectado, não é? Seja incutido na cabeça das crianças, porque infelizmente nós não conseguimos mudar a ideia de determinados homens que, quando se separam e a mulher é que entra com o pé, eles entram com a outra parte do corpo, eles não aceitam isso e acabam usando da violência, como se a mulher fosse posse eterna deles. E isso vem realmente deixando o nosso país em maus lençóis em relação ao mundo, né? Porque nos países mais desenvolvidos, esse número de violência contra as mulheres é muito menor. Então, a gente vê que é uma questão cultural. E a nossa frente parlamentar tem que trabalhar também nesse sentido. Criação de uma frente parlamentar não pode ser apenas objeto de um discurso, mas de ações, e é isso que a gente irá promover o tempo inteiro aqui na Assembleia Legislativa, e sempre contando com todos os nossos parlamentares, todos os nossos deputados. Somos em 24 deputados, não temos nenhuma deputada, mas tenho certeza que todos se sensibilizam por essa questão. E já quero aqui registrar o agradecimento ao presidente dessa casa, à mesa diretora, que está dando todo o apoio para que nós possamos fazer hoje, às 14h, a audiência pública, ou este seminário, né, importante aí, que tenho certeza que será muito produtivo, muito proveitoso. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas minhas palavras. Aumento da tarifa de energia recebe críticas do parlamento. Eu trago aqui a matéria do jornal Correio do Estado, datada do dia 21 de março, noticiando, comunicando que a partir de abril a conta de luz pode ter um aumento de 15%. É impressionante, depois do esforço que essa Casa de Leis fez, apoiado pela Câmara Municipal, por todos os vereadores e parlamentares que sofrem diretamente o desgaste em suas bases, ter a audácia, para não dizer astúcia, de informar, de cogitar um aumento de 15% nas contas de energia elétrica. Quer dizer, não foi suficiente aumentos de 300%, 200%, que se fracionar em 12 meses, o consumidor está pagando aí já 20%, 30% a mais na sua conta por mês, de uma vez. Agora querem institucionalizar esse aumento de maneira gradativa, 15%, na conta do consumidor, do usuário, do contribuinte. É um absurdo. E eu quero aqui repudiar que fizemos um requerimento, senhor presidente, deputado Marçal Filho, deputado Gerson Claro, fiz um requerimento à Companhia de Energia Elétrica, a Energisa, para que nos respondesse detalhadamente a composição de suas tarifas, a evolução dessas tarifas. Infelizmente, até o presente momento, não recebemos a resposta. Nenhum pedido de dilação de prazo, de desculpa, nenhuma satisfação. Se a essa casa, se a um membro integrante do Poder Legislativo não é dada uma resposta em tempo, Coronel Davi, imagine para o coitado do usuário que só tem um único recurso a fazer: abaixar a cabeça e pagar a sua conta, acreditando que dias melhores virão. Estamos apresentando aqui um projeto hoje, por isso uso a tribuna, para que, em tempo real, no site da empresa, seja disponibilizado o consumo em reais, em dinheiro, em tempo real. Eu quero saber todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo que eu quiser, quanto que foi, qual é a prévia da minha fatura, como instituições financeiras, bancárias já fazem. O consumidor quer olhar no seu reloginho se realmente
a hora que ele desliga todos os equipamentos ou nos horários de pico, qual é a evolução da conta dele. Ele não quer mais ser surpreendido. É difícil você, consumidor, usuário do serviço de energia elétrica que me ouve, é muito difícil legislarmos em seu benefício, porque há um emaranhado de legislação federal que nos impede, que nos engessa. Então, eu gostaria que vocês soubessem que esse parlamentar, que essa casa, sempre que possível, está encampando a sua bandeira, tentando promover a sua defesa. Também nesse projeto, nós estamos buscando a instalação mais avançada de um equipamento moderno que disponibilize diretamente no relógio, independente do site, o valor gasto consumido na fatura. Agora, quanto ao meu requerimento, senhor presidente e demais parlamentares, eu indaguei a Companhia de Energia Elétrica sobre a TUSD e a TUSD. É a tarifa de transmissão e é a tarifa de distribuição. A tarifa de distribuição, e eu fui estudar o regime das concessões de energia elétrica, é uma tarifa que ela só foi criada para ressarcir o custo de distribuição de energia elétrica. Somadas as duas tarifas, temos aí quase que 30%, viu, presidente Eduardo Rocha? 30% aproximadamente da conta do contribuinte é a TUSD e a TUST, que é a tarifa de distribuição de energia elétrica. Agora eu pergunto, existe uma tarifa de transmissão e existe uma tarifa de distribuição, quer dizer, o custo para você soltar a energia elétrica numa ponta e ela caminhar até a entrada dos relógios digitais ou analógicos de consumo do usuário. Quanto é que custa, já que é um ressarcimento, eu como usuário, como consumidor, eu tenho que ter o direito de saber quanto que custou, já que é um ressarcimento. Não é uma taxa simples, comum, ela é complexa, e eu pedi explicações quanto a isso. Eu quero saber quanto que custa para a energia caminhar sozinha. É a taxa mais alta que existe, mais do que a de transmissão. Vamos supor que ali está embutido, eu quero crer, na manutenção do sistema, ainda que essa responsabilidade não tenha sido transmitida pelo contrato de concessão. Nós estamos vivendo um momento importante, que é o momento da revisão tarifária, e é fundamental que nós tenhamos a cópia de todos os documentos, e nesse aspecto é fundamental nos valermos de técnicos, de engenheiros elétricos, de especialistas nessa área, porque a composição da tarifa ela é uma questão complexa, porque a empresa ela informa os investimentos que ela realizou ao longo do período, todos os fatores que contribuíram para a formação do preço, de forma que ao leigo fica muito difícil você avaliar e aquilatar se aquelas afirmações constantes naquele relatório são verdadeiras. Essa casa já vivenciou esse problema, inclusive com êxito na devolução de mais de 200 milhões, porque à época a Enersul ela relacionou uma obra que ela efetivamente tinha realizado, mas ela constou um tipo de fio, e o fio que ela havia colocado era bem inferior ao preço que ela adotou na formação da tarifa. O deputado Paulo Corrêa teve uma participação expressiva ao lado do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trade, nesta CPI, eu acho que sou presidente de Vossa Excelência, em relatoria do deputado Marquinhos Trade, quando se apurou a devolução de recursos a todos os consumidores do Mato Grosso do Sul. Portanto, penso que nesse momento, ao invés de pensar em formação de CPI, nós temos que debruçar sobre os números apresentados pela Energisa e aqueles considerados pela ANEEL, para que nós possamos, diante de evidência, encontrar o fato determinado, que é fundamental para a formação do CPI. Só finalizando, nós já tivemos a experiência nessa casa também, de formação de CPI contra a Enersul, posterior àquela que foi exitosa, e tivemos o arquivamento pelo Tribunal de Justiça exatamente pela falta de indicação do fato determinante ou determinado. Então, eram essas as considerações, mas parabenizar Vossa Excelência por debater esse assunto nessa casa, que é muito importante. Nós tivemos nos últimos meses aí, desses aumentos,
denúncias de diversas pessoas. Teve um senhor de Guia Lopes que mudou para Campo Grande, pagava de 40 a 50 reais, veio uma conta de 1.000 e não foi explicado, mais de 1.000 reais, e não foi explicado pela Energisa, há algum problema, ele não sabe o que houve. Um senhor que contratou uma empresa para medir na sua propriedade rural, a sua conta multiplicou por 10, e ele também aferiu com um tecnólogo e lá constatou-se uma medição a menor no relógio de aferição do que no relógio da Energisa. Então, tem fatos importantes que nós temos que explicar e as pessoas estão nos cobrando diariamente isso. Vossa Excelência está de parabéns pelo pronunciamento, pela defesa do consumidor de Mato Grosso do Sul, e esse tema não pode realmente morrer, ele tem que ir para frente e nós darmos essa resposta à sociedade. Parabéns, deputado. Obrigado, deputado Felipe Orro. Incorporo na íntegra a sua fala. Deputado Barbosinha solicita recursos para a segurança pública estadual. O Jornal Correio do Estado, de terça-feira, 26 de março, ele traz um editorial do tráfico para a segurança em Mato Grosso do Sul, enquanto o Estado recebe migalhas do governo federal, há milhões em recursos do tráfico parado por questões burocráticas. Nós tivemos aqui o anúncio, e aqui mencionado no jornal, deputado Cabalmi, Mato Grosso do Sul como um estado privilegiado, porque tem 2 fronteiras, e vai receber, ao longo de 2019, deputado Pedro Kemp, 8 milhões de reais para poder fazer a segurança nas nossas fronteiras. 8 milhões de reais do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Em todo o país, aí é um paradoxo, o mesmo Correio do Estado, ele fala, Estado tem 390 milhões a receber em bens do tráfico. Para se ter uma ideia deste valor, nós já tivemos oportunidade de debater nessa casa, inclusive de autoria do deputado Coronel Davi. Nós tivemos aqui, à época, o ministro da Justiça, onde o assunto aqui debatido foi fronteiras. E, na verdade, eu estou trazendo esse assunto a essa tribuna, deputado Capitão Contar, porque um dos temas relevantes da eleição do atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, foi relacionado à segurança pública e criou-se a imensa expectativa de que estados fronteiriços como o Mato Grosso do Sul poderia ter doravante uma atenção diferenciada. E quando eu falo do paradoxo, eu digo 8 milhões para todo 2019, para Mato Grosso do Sul. Enquanto só com os presos, Mato Grosso do Sul consome, deputado Antônio Vaz, em torno de 11 milhões por mês ou 130 milhões por ano. 40% do sistema prisional do Mato Grosso do Sul é ocupado por presos do tráfico. E aí, deputado Pedro Kemp, o problema não é só o preso. A partir do momento que prende, e a Polícia Civil Estadual prende muito, o DOF é uma polícia reconhecidamente especializada, foi usada inclusive como referência pelo atual presidente, como modelo de referência nacional em policiamento de fronteira, né? Você, para fazer a análise se o material é droga, você já utiliza o Instituto de Perícia do Mato Grosso do Sul. Você guarda os objetos apreendidos e aqui diz, ó, Estado tem 390 milhões a receber em bens do tráfico. No Mato Grosso do Sul, esses 390 milhões é simplesmente só aqui os 38 mil hectares de fazendas apreendidas dos barões do tráfico. Sem mencionar aqui, outros objetos são em torno de 3 mil bens apreendidos só aqui no Mato Grosso do Sul.
Em todo o Brasil, são 80 mil bens apreendidos. São carros que se deterioram, fazendas que são apreendidas e ficam durante décadas sem leilão e sem ter transparência na administração desses bens. Quem está gerindo essas fazendas, quem está tocando esses bens apreendidos? Então, na verdade, se nós temos aqui 390 milhões só em terras para ser leiloadas no Mato Grosso do Sul, nós já temos o caminho ao Ministério da Segurança Pública, é o Ministério da Justiça, que incorpora agora a segurança pública novamente, para poder facilitar o leilão e a liberação desses recursos para que o Estado possa atuar. Então, eu estou utilizando essa tribuna para que a gente possa nortear as ações do governo federal e da bancada federal no sentido de que haja celeridade na realização desses leilões. Não tem sentido nenhum fazendas, propriedades, joias, veículos, bens móveis e imóveis, verdadeira fortuna, 390 milhões, só estou referenciando aqui as áreas rurais, que esses bens, meu caro deputado professor Rinaldo, eles fiquem guardados durante décadas ou deteriorando, como é o caso dos veículos. Nós já vimos aqui em alguns momentos toda uma luta para que essas nossas fronteiras fossem de fato policiadas estrategicamente, cientificamente. Tivemos a vinda de alguns ministros aqui, compromisso de recursos, a vinda do próprio Michel Temer em Dourados, você se lembra disso? A instalação do primeiro satélite, a grande luta do Exército Brasileiro, o esforço do Exército Brasileiro. E nós percebemos, o Raul Jugman, você se lembra, teve nessa casa, a cada 60 dias eu retorno aqui, que eu vou resolver. E o que se percebeu é que o tempo passou e nada andou, está parada a coisa. A verdade é essa, está parado. Estamos sobrevivendo aí às custas da Polícia Civil, da Força Nacional, de uma parcela ainda do Exército com esforço, porque os recursos apareceram, deputado Barbosinha. E sabe o que é que eu fico mais preocupado? É que do jeito que eu estou vendo esse início de governo, a morosidade, a bateção de cabeça, ou melhor, em falar de cabeça, a cabeça do cérebro do Bolsonaro parece que é igual a caixa preta de um avião, só abre depois da tragédia, parece que é isso, não funciona. Então, eu estou preocupado com relação à segurança da fronteira, o fechamento dessas fronteiras aqui, porque nós sabemos que o efeito é imediato se fechar isso aqui dos grandes centros, é o que Vossa Excelência acabou de falar. Vamos torcer, deputado Barbosinha, que a preocupação de Vossa Excelência, que é conhecedor, foi secretário de Segurança, de fato possa recuar lá no Ministério da Justiça, na Câmara Federal, no Senado, para que nós voltemos o mais rápido possível com recursos para nos socorrer aqui. Porque 8 milhões é uma brincadeira se tratando de segurança das fronteiras, deputado Barbosinha. E a gente espera que a nossa fala nessa tribuna ecoe para a República, que a bancada federal, que o governo federal faça jus ao discurso que elegeu e eleja a segurança pública, principalmente da fronteira, não apenas como discurso, porque agora é governo, mas como prioridade. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e siga as nossas mídias sociais.